Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja aí na tua casa, na tua vida. Meus amados irmãos, eu sou o pastor Wellington e estou aqui para trazer a porção diária, a comida que alimenta o espírito. É isso aí, amados. Assim como nós precisamos todos os dias comer a nossa comida, o almoço, a janta, o cafezinho da manhã, para poder o físico ficar bom, fortalecido aí. Se você não comer, você dá tonteira, você fica fraco. Então a palavra do Senhor é alimento, não é para o físico, mas é o alimento para o espírito. E assim como nós levarmos muito tempo sem comer, a gente fica fraco, bem fraquinho mesmo. Se também a gente levar muito tempo sem se alimentar da palavra de Deus, o espírito fica fraco, né? O espírito fica fraco e chega até morrer espiritualmente, tá? Então nós precisamos de todos os dias estarmos aqui aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor, meditando nas palavras que Deus tem para os nossos corações. Eu gostaria até de fazer uma ressalva. Tem pessoas que caem, tem pessoas que desanimam, tem pessoas que estão fracas. Por que estão fracas? Porque não estão se alimentando de forma adequada ou não estão se alimentando nada da palavra de Deus. Se alimentam todo dia, os domingos tem um churrasquinho caprichado aí, tem uma comida, uma comida diferenciada, mas o que alimenta o espírito mesmo a pessoa tem deixado de lado. Aí daqui a pouco a pessoa desanima, a pessoa enfraquece, a pessoa cai, a pessoa não sabe por quê, porque não está comendo a palavra do Senhor, né? Não está se alimentando, não está alimentando o espírito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aproveita aí, deixa o seu like aí para saber se você está gostando. Quando você deixar o like, a gente entende que você está gostando do conteúdo que nós estamos passando para vocês todos os dias. Meus amados irmãos, eu queria refletir um pouquinho com vocês acerca de Deus. Deus é um ser, não dá para conhecer Deus na sua totalidade, não dá para conhecer Deus. O que nós conhecemos de Deus é muito pouquinho, mas o que nós conhecemos de Deus é o que Deus tem se revelado a nós. Não é que nós temos descoberto, descobrir mais de Deus, não é gente que descobre não, tá? É Deus que se revela aos poucos. À medida que nós vamos caminhando em direção de Deus, nós vamos tendo uma visão mais ampla, né? Uma visão mais nítida de como é Deus. Nós vamos entendendo também quais são as suas vontades. Então a gente vai entendendo Deus melhor à medida que nós nos aproximamos dele. Então tudo aquilo que nós conhecemos e sabemos de Deus é porque Deus ele vai se revelando à medida que nós vamos buscando ao Senhor. A palavra de Deus ela diz o seguinte: caminhamos prossigamos em conhecer o Senhor. Então, em relação a Deus, eu queria falar o seguinte: a gente fala que Deus pode todas as coisas, Deus é o Deus do impossível, o que é difícil para o homem é possível para Deus, Deus pode tudo. E aí, até que ponto isso seria uma verdade absoluta ou não? Que Deus pode tudo, né? Na verdade, Deus não pode tudo não, tá, irmãos? Você pode até estar pensando assim: meu Deus, que heresia esse pastor está falando hoje. Você pode até estar comentando assim: esse pastor sempre falou palavras bonitas, palavras boas, e agora está dizendo que Deus não pode tudo? Que negócio é esse? Realmente, irmãos, Deus não pode tudo não. Não pode tudo não. Mas não sai do vídeo não, porque eu vou explicar para você agora. Olha só, Deus, ele, pelo fato de ser um Deus perfeito, um Deus que é imutável, um Deus grande, poderoso, um Deus que é santo na sua essência, o que acontece com Deus? Deus faz milagres, mas existe coisas que ele não pode. Mas o que ele não pode fazer? O que Deus não pode fazer? Você pode estar dizendo, fala logo, pastor, o que Deus não pode fazer? Deus não pode fazer aquilo que contrarie a sua natureza. Aquilo que vai de conta, com a sua natureza, ele não pode fazer. Exemplo, Deus não pode mentir.
né? Não faz parte da natureza de Deus. Como nós estaríamos hoje se Deus mentisse, tá? Nós estaríamos até inseguros acerca da nossa vida eterna, do nosso futuro. Nós estaríamos com o pé lá outro carro, com medo, preocupado. Eu me sou se Deus estivesse mentindo, mas é uma coisa que Deus não faz, tá? Deus, ele não vai tentar, mas se ele quisesse, ele não poderia, porque isso aí vai contra a sua natureza, vai contra os seus princípios. Na verdade, a questão da mentira, quem poderia falar com maior propriedade, pregar mentira, seria o diabo. A palavra do Senhor até diz o seguinte, que o diabo, ele é o pai da mentira, né? Ele é mentiroso. Deus só trabalha com a verdade, com aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. Então, esta área pertence a Deus. O diabo, ele jamais vai conseguir falar a verdade. Deus jamais vai conseguir mentir, porque não faz parte da sua natureza. Jesus mesmo, ele diz, eu sou o caminho, e ele diz, eu sou a verdade. Então Deus, Jesus, Espírito Santo, eles são a verdade, eles só falam a verdade. Nunca saiu mentira da boca de Jesus. E Deus também, ele jamais vai mentir para nós, tá? Porque Deus é o Deus da verdade. Então existem coisas que Deus, ele não vai fazer, ele não consegue fazer. Ó, primeira coisa, ele não consegue mentir. Segunda coisa, ele não consegue ser falso. Deus não consegue, né? Como já disse antes, ele nem vai tentar, porque não tem motivo, né? Porque de tentar ou ser falso. Deus, ele é sincero, tá? Deus é verdadeiro, Deus é sincero, e a própria palavra dele diz o seguinte, olha, para Deus é sim, sim e não, não. Não existe meio termo, mais ou menos, né? Não existe isso não. Ou é verdade ou é mentira. Então Deus, ele não consegue mentir, ele não consegue ser falso, ele não consegue. Deus não consegue fazer nada disso. Então quando a gente fala assim, Deus pode todas as coisas, pode. Tudo aquilo que não contrarie, que não vai de encontro os seus princípios e a natureza de Deus, tá, irmãos? Então tá aí esta palavra do dia, quando na verdade você passou a entender um pouquinho melhor, porque a gente fala Deus pode tudo, mas quando a gente fala que Deus pode tudo, é tudo aquilo que está dentro dos seus princípios, né? Dentro da sua realidade como Deus que é santo. Então, irmãos, tá aí algumas coisas que Deus não pode ter, outras coisas também que Deus não pode fazer, tá? Mas tem outras coisas também que tem aquilo que Deus não pode, eu gostaria de largar bem claro para vocês, aquilo que Deus não pode, o diabo pode. E aquilo que o diabo não pode, Deus pode, né? Então você tem que entender essa questão aí. Só fazer apenas um reprise acerca do assunto. Deus não pode mentir, Deus não vai conseguir jamais ser desonesto, Deus não vai jamais ser impuro, ele vai continuar sendo o mesmo Deus santo, poderoso, e ele jamais vai voltar atrás daquilo que ele prometeu para nós. Então esta é a segurança que nós temos de permanecermos na presença dele. Isso nos dá uma segurança muito grande, porque eu já falei até anteriormente, imagina que Deus fosse que nem homem, que prometesse e não cumprisse, fosse o Deus que desse a palavra, mas não honrasse com a tua palavra. Então Deus é assim, quando nós servimos a Deus, a gente pode ter a garantia, a certeza de que nós não estamos perdendo o nosso tempo. Nós não estamos servindo a Deus, como diz lá a palavra, servindo a Deus de balde, né? Servindo Deus em vão. Jamais tudo aquilo que nós estamos fazendo pela obra de Deus e todas as nossas dedicações que nós estamos dedicando a Deus, isso aí não será em vão. Tudo isso, a palavra do Senhor diz que as nossas obras não serão em vão. Tudo aquilo que nós fazemos por Deus,
tudo aquilo, o investimento que nós fazemos no reino do Senhor, nós receberemos parte nesta vida e uma outra parte, a maior parte, será lá no reino da glória, lá nos céus. Então, irmãos, vale a pena servir a Deus. Nós devemos entender que Deus, ele pode todas as coisas. Aquilo que o homem não pode, Deus pode. O que Deus não pode é aquilo que eu já citei. Não pode mentir, não pode ser desonesto, não pode voltar atrás daquilo que ele prometeu, inclusive das nossas promessas. Irmãos, tá aí a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Guarda aí no teu coração esta palavra que vem da parte de Deus para você e para mim também. Irmãos, ficam na paz do Senhor, que Deus abençoe, um dia abençoado aí para você, e vou deixando sempre esse vídeo aqui, ó, sempre eu deixo um vídeo para vocês, e vou deixar isso aí para você continuar com a gente aí, só recebendo o maná de cada dia. Fica na paz do Senhor, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.